então você fala assim, pastor, vai falar de novo sobre o amor? Vou falar de novo sobre o amor. Por quê? Se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada me valerá. Então, irmãos, nós vamos continuar falando sobre o amor. Nós começamos isso lá no finalzinho de junho e temos, durante esse tempo, falado sobre o amor. Por quê? Porque eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso é fundamental na vida do cristão. Nós aprendemos isso. Se não tiver amor, não adianta nada. Se não tiver amor, não adianta você vir para a igreja. Se não tiver amor, não adianta você fazer qualquer coisa. Porque tudo que a gente fizer tem que ter a motivação do amor. O amor de Deus que é derramado em nós, que foi derramado em nossos corações. Então quero que você, irmãos, seja a pessoa que mais ame nesse mundo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Que você seja reconhecido como um homem que é um amor. Aí fala assim, aquele irmão lá é um amor. Aquela irmã lá é um amor. Eu quero que vocês amem. Sejam os melhores, entre aspas, amantes, viu, irmãos? Amantes é aqueles que amam, não vai entender coisa errada. Que vocês amem de verdade. Eu quero que vocês sejam aqueles que mais amem na sua casa, na sua família, na sua igreja. Eu quero que vocês sejam aqueles que mais amem lá no seu serviço, na sua vizinhança, né? Que você seja uma pessoa que venha a amar de fato e de verdade, que tudo na sua vida seja resumido no amor, o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Porque aí as outras coisas vão acontecer, irmãos. Se a gente fizer as coisas por tabela, se a gente fizer as coisas por obrigação, mas não por amor, nada está valendo, como disse o apóstolo Paulo para nós. Então, a gente falou, o amor não é só aquele sentimentozinho, né? O amor é uma decisão, o amor é aquilo que a gente tem que viver. Mas por que então vocês então estão falando sobre o amor? Se o amor é uma coisa que, né, eu tenho que viver? Não, a gente fala para que a informação chegue na nossa mente, para que transforme o nosso coração. E chegando na nossa mente, transformando no nosso coração, isso vai mudar a nossa conduta, vai mudar o nosso comportamento. Então, uma informação que a gente passa, a palavra de Deus sendo internalizada, passando na nossa mente, descendo ao nosso coração, para que ela seja transformada, para que o nosso coração seja transformado, e isso nos leve a uma conduta santa, a uma conduta de amor, um comportamento no nosso dia a dia cheio do amor. Então, enquanto nós olharmos para o nosso irmão com o olho atravessado, né? Quando a gente não tiver amor, quando a gente não tiver paciência, quando a gente tiver inveja, quando a gente, né, tantas coisas que nós falamos aqui e continuaremos falando, né, durante esse mês de novembro, para encerrarmos essa série de mensagens, é importante que você entenda, irmãos, que o que Deus quer de nós é que nós sejamos pessoas que amem de verdade. Amém? Então a gente está falando nos últimos domingos sobre o que o amor não é, o que o amor não faz, o que o amor não se compromete a fazer. No domingo retrasado, o pastor João falou que o amor não maltrata, ou seja, quem ama trata bem as pessoas, né? Quem ama trata bem as pessoas. O amor não maltrata. Domingo passado, o pastor Gilberto, ele falou sobre o amor sacrificial, que o amor não procura os seus interesses, né? O amor não procura os seus interesses, ou seja, não é um amor egoísta, mas é um amor que se sacrifica pelos outros, que tem como alvo o outro. Então, hoje nós vamos também continuar falando sobre esse amor que não é, o que o amor não é. E aí, o tema da mensagem de hoje é a calma do amor. Fala assim, a calma do amor. A calma do amor. Fala de novo, irmãos, por favor. Isso, a calma do amor. Então, irmão, relaxa. Relaxa, né? Tenha calma,
Acalme-se. E o texto, né, que a gente está usando é o texto que está lá em 1 Coríntios 13, 5. Então, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses e o amor não se ira facilmente. Diga assim, não se ira facilmente. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu gostaria que nesse momento a gente estivesse orando. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que é alimento para nós. Ó Deus, que a gente seja humilde em receber, ó Deus, este alimento, que a gente possa, Deus, ingerir, e que ele possa, Deus, ser aquilo que venha a nos dar, Senhor, algo diferente para nós, na nossa vida cristã. Que ele venha nos alimentar, que ele venha transformar, Senhor, a nossa vida. Que a gente possa ser encontrados, ó Deus, como pessoas que amam, verdadeira e sinceramente. Como aqueles, ó Deus, que colocam em prática o amor que o Senhor Jesus foi o maior exemplo, que outros, ó Deus, homens e mulheres de Deus foram exemplos para nós, que a gente possa também, ó Deus, nos dias de hoje, viver intensamente o amor de Deus na nossa vida, e que esse amor a Deus possa contagiar e possa alcançar outras pessoas. Assim nós pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos convença de tudo que precisamos ser convencidos nesta manhã. E que possamos, ó Deus, ser, ó Deus, reconfigurados na nossa maneira de viver e de amar. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O amor não se ira facilmente. A calma do amor é o título do tema do texto, né? Do sermão de hoje. Porque se nós olharmos, amados, para os nossos dias, nós iremos perceber que nós vivemos em dias de muita tensão, né? Muita tensão. Quase que invariavelmente percebemos que as pessoas parecem estar vivendo à beira de um ataque de nervos. No trânsito, apenas uma simples buzinada pode gerar uma briga. Eu assisti um filme, não sei se os irmãos já assistiram, com aquele ator Russell Crowe, Fúria Incontrolável, onde mostra que um homem perde o controle emocional por conta de uma mulher que deu uma buzinada quando estava parado no semáforo. O semáforo abriu, ele não saiu, ela deu uma buzinada, e isso desencadeou uma fúria incontrolável naquele homem, né? Nas redes sociais, como o pastor João pregou há 2 domingos atrás, uma opinião diferente desperta ofensas. Eu já parei com as tretas nas redes sociais, mas vai uns 5 anos que eu parei. Falei, não, chega, não vai. A gente fala, outro retruca, a gente retruca, outro retruca, aí não tem fim. E começa aquelas tretas, aí envolve amigos, envolve parentes, envolve família. Não, chega, quem quiser ser da esquerda é da esquerda, quem quiser ser da direita, seja da direita, né? Eu parei com esses negócios. E dentro de casa, né, muitas vezes, uma palavra atravessada é suficiente para incendiar, né? Para começar um incêndio emocional. E o mais preocupante disso, irmãos, esse espírito de irritação e impaciência tem invadido o coração de muitos cristãos, lamentavelmente. Mas o apóstolo Paulo, ao escrever o amor verdadeiro lá em 1 Coríntios capítulo 13, nos lembra, dentre outros tantos aspectos, algo bastante interessante que nós vamos aprender, nós vamos ver nesta manhã. Como eu já disse, que o amor não se ira facilmente. Ou seja, onde o amor de Deus habita, há o domínio próprio. Onde o amor governa,
a ira perde a força. Onde existe o amor, existe a mansidão. E há uma observação curiosa, há uma observação interessante de se fazer aqui. Note, irmãos, que Paulo não diz, o amor não se ira. Ele diz, o amor não se ira facilmente. A palavra, que no grego, não se ira facilmente, é uma palavra só, não é um termo, é uma palavra apenas. Vem de uma expressão grega que significa provocar-se, ou seja, incitar-se, revoltar-se rapidamente, ficar inflamado por pouco tempo, em pouco tempo melhor. Paulo está dizendo que o amor não vive em ponto de ebulição, não é explosivo, o amor não se fere por qualquer coisa, ou seja, a ira, a raiva, a irritação, a revolta em si mesma, e por si mesma, ela não é pecado. A ira não é pecado. A emoção foi ideia de Deus, a emoção foi criação de Deus. Então a ira, ela não é pecado. Existem alguns textos bíblicos que nos mostram isso. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, 26, quando Paulo orienta, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ainda que sejam palavras diferentes, essa aí de 1 Coríntios com a de Efésios, ainda que as palavras no grego sejam palavras diferentes, mas a ideia é a mesma. O sentido é o mesmo. O apóstolo nos ensina que na medida certa, de forma justa, santa, com pouquíssima duração, podemos ficar irados. Então o amor não se ira facilmente. O problema é que quando alguém nos oferece a mão, a gente quer o braço inteiro. Ou seja, ainda que em situações específicas, e até compreensível ficar irado, muitas vezes nós achamos que podemos ficar irados a toda e qualquer hora, da forma que quisermos, pelos motivos que nós achamos corretos. A palavra diz, a gente pode irar, então eu vou ficar irado. Mas, amados, não deve ser isso que deve acontecer. Isso é a exceção e não a regra para o nosso comportamento. A ira não é pecado, mas a ira pode nos levar ao pecado. E o texto de Efésios não deve servir como licença, o texto de Efésios não deve servir como um salvo-conduto para nós vivermos irados, para sermos crentes carnais, para sermos esquentadinhos, para sermos explosivos, para sermos pavio curto. Não. A palavra de Deus não nos incentiva a isso, muito pelo contrário. Ele diz assim, se por acaso vocês se irarem, seja por pouco tempo. Resolva isso logo antes de você dormir, seja no mesmo dia. E aqui está o contraste com a natureza humana. Todos nós, por instintos, tendemos a reagir quando nós somos feridos. A diferença é que o amor de Cristo em nós muda a nossa maneira de agir. Amém, irmãos? Nós somos uma pessoa carnal, somos assim muitas vezes, a natureza humana é assim. Mas esse amor de Cristo, que foi derramado em nós, muda a nossa maneira como que nós reagimos às coisas. Então o amor não nos torna apáticos, mas ele nos torna mansos. Irmãos, entendam isso, mansidão não é fraqueza, é uma força sob controle. Jesus disse, Mateus 11, 29, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam comigo, ele diz. Eu sou manso e humilde, sou manso. E eu gostaria que você saísse daqui hoje totalmente convencido de que o amor que vem de Deus nos conduz à calma, nos conduz a uma serenidade, nos conduz a um autocontrole, a um domínio próprio, porque o amor não é irritável,
Assim como diz a palavra de Deus, o amor não é irritável. O amor não perde a compostura em vista das ameaças aos nossos direitos. O amor não se amargura diante das ofensas, sejam elas reais ou imaginárias, né? O amor não se amargura diante disso. O amor nos diz que a irritabilidade não deve ser considerada como um elemento necessário no temperamento do homem. O amor de Deus derramado em nossos corações informa a nós, a nossa mente, ao nosso ser, que essa questão de irritabilidade, ela não deve ser considerada como um elemento necessário no nosso temperamento. Porque, em primeiro lugar, o amor verdadeiro controla as nossas emoções. Vamos repetir? O amor verdadeiro controla as nossas reações. Sabe, amados, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o domínio próprio evidencia o amor de Deus em nós. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, o mesmo apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, notem, irmãos, que o amor e o domínio próprio aparecem na mesma lista. O amor, lá no começo, o domínio próprio no final. Um começa e o outro conclui. Isso nos mostra uma coisa muito poderosa e uma coisa muito verdadeira, que nos mostra que o amor maduro produz autocontrole. O amor maduro produz um domínio próprio. Quem ama de verdade não reage com impulsividade. Quem ama de verdade não tem o pavio curto. Quem ama de verdade mede as palavras. Essa pessoa não fala sem pensar. Quem ama não devolve na mesma moeda. Não fica procurando dar o troco. Em Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Amados, quantas histórias nós conhecemos, né? Eu conheço muitas histórias, você também deve conhecer, de pessoas, né, crentes, que foram ofendidas publicamente por outras pessoas também crentes, né? Aquelas tretas entre cristãos, entre crentes. E esse irmão, ou essa irmã que foi ofendida, sentiu a raiva, né, subindo. Você é igual a mim, quando você fica com raiva, parece que é um vulcão, né? Começa a subir aqui, aí fica vermelho aqui de raiva. Essa pessoa sentiu a raiva subindo, o coração acelerando, né? Começou a ficar quente, transpirar. Mas naquele exato momento, o Espírito Santo foi lembrando a ela o que diz esse salmo: a resposta calma desvia a fúria. A resposta branda desvia o furor. Então essa pessoa respirou fundo, contou até 10, orou rapidamente em silêncio e respondeu com calma. Ela se controlou, ela deixou que Deus agisse, ela deixou que o Espírito Santo interviesse, e depois de alguns dias a pessoa que a ofendeu ali vem até essa irmã, esse irmão, e procura arrependido, e pede perdão, e tudo ficou resolvido. Tudo ficou resolvido, tudo ficou na paz. Tudo ficou bem, porque a pessoa teve um autocontrole. A pessoa teve um domínio próprio, não agiu por impulso, a pessoa não agiu com truculência. Ela foi ofendida, mas ela, pelo Espírito Santo, conseguiu se controlar. Então, amados, ponha isso na sua cabeça. O amor calmo evita tragédias. Amém? O amor calmo evita tragédias. Quantas famílias, amados, se destruíram porque alguém não conseguiu segurar a língua no momento de ira?
no momento de raiva, num momento de grande raiva, a pessoa falou o que não devia, porque não pensou para falar, não se controlou, e falou aquilo que não deveria falar. Quantas amizades acabaram por causa de palavras ditas no calor do momento? Então, quando você estiver nervoso, irmãos, aprenda uma coisa: quando alguém falar uma coisa e deixar você nervoso, não fala nada. Evita falar. Evite falar naquele momento. Quantas pessoas numa discussão por algo que até mesmo poderia ser uma coisa insignificante, irrelevante, brigaram, ficaram irritadas, não se controlaram. Então, amados, o domínio próprio não é uma virtude natural, ela é espiritual, é a obra do Espírito Santo em nós. Então você precisa pedir a Deus, né? Nós precisamos orar como Davi orou, lá no Salmo 141, 3, ele diz assim: Senhor, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, o amor verdadeiro, amados, coloca controle sobre as nossas reações, independente das circunstâncias. Por isso nós precisamos falar sobre o amor, por isso nós precisamos deixar esse amor que já foi derramado em nossos corações, fluir em nós. Porque se a gente for se irritar com qualquer coisa, talvez coisas pequenas ou coisas grandes, não vale a pena, porque uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, uma pessoa que exibe esse amor verdadeiro, ela não vai se irritar, não vai se irar com facilidade. A segunda coisa que eu gostaria de falar, segundo ponto, nesta manhã, é que a raiz da ira é muitas vezes a rejeição não curada. Então, uma outra coisa que eu gostaria que você saísse daqui hoje sabendo, é que a ferida da rejeição alimenta o fogo da raiva. A ferida da rejeição alimenta o fogo da raiva. Uma das maiores causas da ira, amados, é a dor da rejeição. Pessoas feridas, elas se irritam muito facilmente. Quando alguém sente que não é valorizado, amado ou respeitado, qualquer palavra ou atitude é interpretada como um ataque. A rejeição é como uma ferida aberta. Qualquer toque ali dói. Muitas vezes a raiva que se manifesta não é contra a pessoa que está ali, mas é contra as dores que aquela pessoa teve no passado. As Escrituras Sagradas nos falam que falam de homens que tinham o pavio curto. E a primeira menção que a palavra de Deus vai nos dar sobre isso é de Caim. Caim, ele matou seu irmão Abel. E a Bíblia nos diz que Deus, aceitou Abel e sua oferta, enquanto que ele não aceitou Caim e a oferta dele. Caim então se enfureceu, diz a palavra, e o rosto dele se transtornou, porque ele se sentiu rejeitado. Ele despejou toda a fúria em Abel, que não tinha nada a ver com a situação. E esse sentimento de raiva, de fúria, ela é de revolta, ela aparece centenas de vezes na palavra de Deus. A primeira foi lá em Gênesis, quando Caim se enfureceu e matou seu irmão, porque ele se sentiu rejeitado. Muitas páginas da Bíblia, irmãos, estão chamuscadas com esta ira das pessoas. Os filhos de Israel foram rejeitados pelo pai. Então, aqui só estou dando uma pincelada, irmão. Se você quiser saber mais da história, leia lá, Gênesis. Estuda bem isso aí. Os filhos de Israel, então, foram rejeitados pelo pai. O grande erro de Israel, de Jacó, foi, de certa forma, mimar José e negligenciar os outros irmãos. E qual foi o resultado disso? Os irmãos de José ficaram com raiva. Com muita raiva. Vejam lá Gênesis 37, 4.
quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram o que fizeram, irmãos. Leia lá. Eles venderam José, queriam matar, o outro falou, não vou matar não, vamos vender ele. Aí venderam lá e falaram para o pai dele que uma fera lá devorou ele, para o pai não saber que ele estava vivo. Tudo isso por causa da raiva, da ira. Agora, e o que dizer do rei Saul, irmãos? Saul foi rejeitado pelo seu povo. O povo, ao escolher o seu herói, escolheu o favorito Davi, em detrimento do rei que havia sido designado. Sabemos que Saul foi designado como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E qual foi o resultado disso? Saul ficou furioso. Veja lá, Samuel 18, de 6 a 9. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado, com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Mano do céu, eu fico tentando imaginar essa cena, irmãos. Já imaginaram essa cena? Os caras voltam da guerra, aí as mulheres... Não está dizendo que foi homem, está dizendo que foram mulheres. Foram lá e foram provocar Saul. Aí diz assim, que cantaram e ainda dançaram, irmãos. Aí cantava assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, levantando a saia assim. Na cara de Saul, irmãos. Lero, lero, lero. Davi é melhor que Saul. Saul só matou 1000, mas Davi matou 10.000. E dançando, só do pagode. E, irmãos, uma mulher só já irrita, irmãos. Uma só já irrita. Agora, Israel inteiro provocando Saul. Saul ficou irritado, irmãos. Se não é o Espírito Santo, irmãos. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Porque o amor derramado em nossos corações, o amor de Cristo, o amor verdadeiro, esse amor, ele não se ira facilmente. Até quando tem mulheres barraqueiras provocando. Mas Davi também se enfureceu certas vezes. Davi sentiu-se rejeitado por Deus no plano de mudar a Arca da Aliança de um lugar para outro. Isso está lá no 2º livro de Samuel. Depois você leia lá e você vai entender. Ele resolveu melhorar as coisas, foi mudar a Arca da Aliança que estava de um lugar para outro. E quando Uzá tocou na arca, porque os bois tropeçaram ali na carroça, e a arca ia cair, Uzá tocou ali para segurar a arca, e não podia, porque era proibido, Deus o feriu de morte. E diz a palavra de Deus que Davi ficou contrariado, Davi ficou furioso. E fez coisas que não devia. Um outro personagem bíblico que nós não podemos esquecer, nesse sentido, é o profeta Jonas. Aquele homem tinha ele tinha um enorme problema com a raiva. Ele não achava que os habitantes de Nínive, que era a capital do Império Assírio, mereciam compaixão. Ele falou assim, não, esses caras são terríveis, eles não merecem salvação, eles não merecem compaixão. Mas Deus achava que eles mereciam. E Deus resolveu perdoá-los. E quando perdoou, Deus rejeitou a opinião de Jonas. E como o profeta Jonas se sentiu com a rejeição,
Ele ficou furioso. Lá em Jonas 4:1 diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Agora, amados, imagine uma outra situação. Um homem que cresce ouvindo que nunca será bom o suficiente, para qualquer coisa. Você nunca vai ser bom o suficiente. Ele torna-se adulto, mas carrega dentro dele esse eco, o eco daquela voz que fala assim: você nunca vai ser o bom o suficiente, meu camarada. Você nunca vai ser bom o suficiente. E quando alguém tenta corrigi-lo de alguma coisa, ele explode. Não que ele seja uma pessoa má, mas ele está reagindo a uma rejeição antiga que nunca foi tratada. Por isso, a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Paulo falando, livrem-se disso, da amargura, livrem-se, irmãos, da indignação, livrem-se da ira. Veja, Paulo liga a amargura à ira, né? A primeira alimenta a segunda. A cura, amados, da ira começa com a cura da nossa alma. Quem foi curado pela aceitação de Deus em Cristo não precisa provar nada para ninguém, porque a cruz resolve o problema da rejeição. Amém, irmãos? A cruz resolve o problema da rejeição. Jesus foi rejeitado por todos, e ainda assim ele amou. Lá em João 1,11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas no entanto ele respondeu com perdão. Em Lucas 22:34 diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O amor de Cristo nos ensina que a resposta à rejeição não é a raiva, mas é a rendição. Amém, irmãos? O amor de Cristo nos ensina que a resposta para a rejeição não é a raiva, mas a rendição. Quando você entende o quanto você é amado por Deus, não precisa reagir por ofensa. Você apenas descansa. Então, amados, pense nisso e comece a praticar isso na sua vida. Amém, irmãos? Se alguém te rejeitou, não permita que isso molde o seu caráter. Se palavras te feriram, entrega essas dores ao Senhor. Porque o amor de Deus é suficiente para sarar todas as feridas. Amém? Eu creio nisso, irmãos. O amor de Deus é suficiente para sarar todas as nossas feridas, todas as nossas rejeições. Porque quem é curado da rejeição, aprende a reagir com calma. Amém? Aprende a reagir com calma. E eu gostaria de ir para o terceiro e último ponto dessa mensagem, que é: a mansidão é a expressão mais madura do amor. A mansidão é a expressão mais madura do amor. Então atente-se, amados, para esta verdade. O amor calmo é o retrato do caráter de Cristo. O amor calmo é o retrato do caráter de Cristo. Mansidão é a força que nós temos sob o controle do Espírito Santo. Porque, sem dúvida alguma, Jesus foi o homem mais forte que já existiu, mas também o mais manso. Ele enfrentou diversas coisas. Então ele enfrentou zombaria, ele enfrentou traições, ele enfrentou injustiças, e ainda assim Jesus permaneceu calmo, manso. Em 1 Pedro 2,23 diz assim: quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabem o que é isso, meus irmãos? O que Jesus fez? Isso é amor em ação. O amor manso não é apático, ele é sábio. O amor manso sabe quando falar. O amor manso sabe quando silenciar.
E o amor manso sabe quando deve apenas orar. Então esse amor que não se ira com facilidade, ele sabe a hora que ele tem que falar e a hora que ele tem que ficar quieto, a hora que ele só precisa orar para ser manso. Provérbios 16, 32 nos ensina algo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em outras palavras, a Bíblia está nos dizendo aqui o seguinte: conquistar a si mesmo é a maior vitória que alguém pode ter. Dominar-se a si, conquistar a si mesmo é a maior vitória que alguém pode ter. Então você quer, amados, algumas dicas pastorais para a sua vida? Amém? Vocês querem? Amém? Então, amados, pensando nisso tudo que nós falamos, eu diria para você, no seu casamento, não responda no calor da emoção. Porque briga a gente sempre tem, irmãos, discussão. Mas não responda no calor da emoção. Espere o coração se acalmar, para aí sim você falar alguma coisa para o seu cônjuge. Então acalme antes de falar, acalme o seu coração. Isto já é mais do que um caminho andado, meio caminho andado, né? Para você resolver os seus conflitos. Então, quando você brigar, quando o seu cônjuge falar alguma coisa para você, quando você começar a sentir como um vulcão vai, né, subir o sangue para a cabeça, respira fundo, calma, tenha calma, se controla, não fala nada, esfrie a cabeça. Espere o coração se acalmar. Aí você vai estar evitando muitos problemas no seu casamento. Você vai estar evitando muitos aconselhamentos pastorais. No trabalho, amados, não se deixe dominar por ofensa de uma pessoa, né? Mantenha a paz. Então respire fundo. Se controla. Nada se resolve, amados, na base da truculência verbal. Você só vai piorar a situação se agir assim. Então, deixe de ser nervosinho. Deixe de ser esquentadinho. Deixe de ser pavio curto. Deixe de ser explosivo. Qualquer pessoa fala qualquer coisa para você, você já explode de raiva. Ah, mas aquele cara é burro. Ah, mas aquela pessoa lá é um tonto. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, e você responde e quer dar o troco, né? Quer devolver na mesma moeda. Não. O amor verdadeiro não se ira com facilidade. O amor que é derramado em nossos corações. Deixe de ser assim, irmãos. Mantenha uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus. Quando alguém olhar para você e falar assim, aquele cara lá é um homem de Deus. Eu não sou da igreja dele, não, nem sou crente, mas eu sei que ele é um homem de Deus. Ela é uma mulher de Deus, porque ela é uma pessoa controlada, ela é uma pessoa que tem calma, ela é uma pessoa que não busca conflitos, pelo contrário, ela é pacificadora. Na igreja, amados, quando alguém falhar com você, quando alguém der aquela pisada de bola federal com você, antes de você incendiar tudo com palavras e com atitudes e comportamentos, lembre-se, o amor não se ira facilmente. Entenda, irmãos, um cavalo selvagem, ele tem muita força, né? Imagina um cavalo, né, selvagem, a gente já viu isso aí em filmes, etc. Mas, né, sem as rédeas, aquele cavalo, ele é arredio, ele é destrutivo. Mas quando ele é domado, sua força é a mesma. Mas agora ela é útil e controlada. Assim é a pessoa cheia do amor de Deus. Ela não perde força, apenas aprendeu a direcioná-la com sabedoria. Porque a mansidão, amados, é a marca daqueles que são fortes em Cristo Jesus. Amém? Você quer ser forte em Cristo Jesus? Aprenda a ser uma pessoa mansa. Aprenda a ser uma pessoa que controla a si mesmo. Aprenda a ser uma pessoa que não se ira facilmente.
Aprenda a ser um homem ou uma mulher que tem a mansidão como a marca na sua vida, a marca daqueles que são fortes em Cristo Jesus. Eu gostaria de chamar aqui os irmãos no louvor para nós concluirmos. Enquanto nós concluímos, eles vão vir aqui. Nós vamos cantar um último cântico, mas eu gostaria de falar algumas palavras para encerrarmos esta ministração. É que o amor de Deus não é uma emoção pura e simplesmente, como nós já temos dito aqui. O amor de Deus é transformação. Amém, irmãos? Transformação. Ele nos ensina a viver com calma em um mundo de ebulição, um mundo que está em ebulição. O amor que não se ira facilmente é o amor que aprendeu a reagir ao Espírito Santo e não à nossa carne. Então, 3 verdades para a gente guardar no nosso coração nesta manhã. O amor controla as reações, a rejeição curada liberta a nossa alma da ira e a mansidão revela o caráter de Cristo em nós. O amor controla as nossas reações. A rejeição curada liberta a alma da ira e a mansidão revela o caráter de Cristo em nós. Eu gostaria que você ficasse de pé e que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar daqui a pouco. Talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo a você: filho, filha, deixe com que eu acalme o teu coração. Deixa que eu te acalme. Deixa que eu acalme o teu coração. Entrega para mim a tua ira, a tua dor, a tua pressa. Eu quero te ensinar a amar com calma. Eu quero te ensinar a amar com mansidão. Porque como diz lá em 1 de João capítulo 4, 8, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor verdadeiro é calmo. O amor verdadeiro é sereno. O amor verdadeiro é firme. O amor verdadeiro, ele não explode, ele edifica. O amor verdadeiro não destrói, ele constrói. O amor verdadeiro não fere, mas ele cura. Que o Senhor nos conceda essa graça, amados, de amar com calma, de reagir com domínio próprio e de viver com mansidão. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o verbo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom.
me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não 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 me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, sempre bom, bom. Oh, aleluia. Ah, Deus. Senhor, nesta hora nós queremos nos render a Ti, Senhor. Derramar o nosso coração na Tua presença. E te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos, ó Deus, este amor que não se ira facilmente. Ah, Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha, Senhor, a efetuar uma obra maravilhosa na nossa vida, Senhor, de transformação de coração de verdade. Vivemos, ó Deus, num mundo cheio de conflitos. Vivemos, ó Deus, num mundo, ó Deus, cheio de situações que nos levam a perder a calma, a nos irar, Senhor, com facilidade. Mas quando olhamos para a Tua palavra, Senhor, nós vemos ali, ó Deus, a receita para sermos, ó Deus, vitoriosos. Então nós te pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor venha nos convencer de que esse amor que o Senhor já derramou em nossos corações venha atuar na nossa vida, Senhor, de forma que a gente possa amar, ó Deus, com toda a calma. Diante, Deus, dos conflitos, das situações, diante, Senhor, das dificuldades que são nos apresentadas todos os dias, que a gente possa, ó Deus, ter essa calma para amar, não sermos pavio curtos, ó Deus, para que os nossos relacionamentos sejam abençoados e que as pessoas possam ver Cristo em nós. Que a gente possa reagir, ó Deus, com domínio próprio, com autocontrole, Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa encontrar em nós, Senhor, pessoas que são acessíveis a Ele, para que Ele, Deus, transforme a nossa vida, molde o nosso caráter, molde o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos, ó Deus, que muitas vezes são explosivos, muitas vezes, ó Deus, são de indignação, de irritabilidade. Senhor, ó Deus, transforma a nossa vida, para que a gente ame de verdade, ó Deus, para que a gente saiba reagir sem explosões. Toma conta de nós, ó Deus, para que a gente possa viver com mansidão, a mansidão daqueles que são fortes, a mansidão daqueles, ó Deus, que consegue subjugar a raiva, consegue subjugar, Senhor, ó Deus, a ira, porque são pessoas, ó Deus, controladas pelo Espírito e que têm o caráter de Cristo nas suas vidas. Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e te pedimos, ó Deus, que nos abençoe, que nos faça prosperar na vida cristã, no caminho que está proposto a cada um de nós. Olha para nós, ó Deus, nesta manhã, com Teu olhar de amor, de graça e de misericórdia. Concede que sejamos, ó Deus, filhos de Deus, filhas de Deus,
que obedecem o teu querer, que vivem, Deus, para te agradar. Que vença toda carnalidade, toda ira, e que sejam humildes, mansos, calmos, assim como Jesus foi. Assim, Deus, nós oramos, te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor, a misericórdia de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo, desde agora e até que Ele volte. Amém. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana cheia de calma no coração.